Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui mais uma vez para falar da infância de Jesus. Falaremos da sua ida ao Egito, né? Onde ele morou desterrado, né? Onde ele morou exilado de sua terra. Aonde é uma lacuna para nós aqui ocidentais, nós aqui romanos, é uma lacuna porque só existe para nós o livro de São Lucas, evangelista, né? Mas só que em outras regiões eles ainda guardam livros canônicos, livros que para eles são canônicos das Sagradas Escrituras. Para os etíopes, para os egípcios coptas, esses livros que contam a história de São José, os livros que contam a história de Santa Maria, os livros que contam a história da infância de Jesus, aonde ele chegou no Egito e os deuses pagãos dos faraós se quebraram, caíram por terra e os egípcios ficaram atribulados. Egípcio de Cleópatra, né? Egípcio das pirâmides, foi convertido ao cristianismo desde então. Nosso Senhor Jesus Cristo, o menino Deus, esteve no Egito e muitas coisas aconteceram, né? Esses livros canônicos para os coptas, para os etíopes, para os gregos. Por quê? Para os romanos, nós só temos 73 livros canônicos, normal, tradicional na Igreja Latina, né? Mas só que, para a Igreja copta, isto é, a igreja que vivenciou os acontecimentos, né? Que guarda a tradição, os coptas, que ainda existem no Egito, porque eles guardam a língua egípcia primitiva e não só o árabe, que também é uma língua antiga, cultivada também por cristãos convertidos árabes, né? Ali pela Palestina, na faixa de Gaza, no Monte Sinai. Aconteceu muitas coisas no Monte Sinai. Existem cavernas, que é para os eremitas, os filhos de Santo Antão, aqueles homens que guardam o eremitério, os ermitão. Eles, né, eles têm vestígios de onde Nossa Senhora bebeu água. Jesus Cristo passou, bebeu água, acontecimentos, histórias que não estão na Bíblia, né? São José, com o seu burrinho e com os seus pertences, né? Na sua indigência de homem, filho de Davi, né? Então, os modernistas querem apagar essa história. Os modernistas querem reduzir, porque os modernistas são indiferentes, os modernistas são materialistas. Os modernistas querem dizer que Jesus passou só 4 anos no Egito. Não, ele passou até a sua pré-adolescência, né? Voltando para Israel, né? E aí São Lucas relata que diz que com 13 anos ele foi para o templo, né? Ele foi para o templo na festa do tabernáculo com uma caravana, né? Entendeu? Então, quer dizer,
ao menos ele passou aquela fase desde de bebê até adolescente, pré-adolescente, né? Ele viveu no Egito, né? No seu trabalho diário de carpinteiro, e brincou com um menino, e viu outros meninos, brincou com outros meninos. Isso tem nos livros, né? Que a igreja não colocou no cânon, a igreja romana, né? Mas só que a igreja dos cóptas, que eles são cristãos católicos, considerados católicos, né? Que têm seus patriarcas, seus sacramentos, tudo válido, né? E eu considero eles a mesma igreja, eu considero os etíopes, eu considero os ortodoxos, todos são igrejas, porque eles são separados juridicamente, mas não hereticamente. Eles não cometeram heresia. Eles se separaram juridicamente, é questão de jurisdição, né? E de muita distância, né? E de 1000 anos. Então, Jesus, nesse grande mistério da sua infância, né? Ele se diz que ele fez milagres, né? Mas não milagres públicos, como na sua vida pública depois dos 30 anos, né? Mas sim na infância ele teve milagres, né? Então, no Monte Sinai, o Monte Sinai é aquele deserto, o Saara, ali existiu muitos cristãos antes do século 6 e 7, antes do século 7, do fatídico século 7 que viu surgir o nascimento do satanismo maometano, do satanismo dos mouriscos, que devastou a cristandade do Oriente. Varreu a cristandade do Oriente os maometanos. Então, nós estamos falando de igreja das primeiras comunidades, né? Então, ali no Saara, na Península do Sinai, até hoje guarda os cóptas, que são 10%, 20% ali no Egito, né? Que ainda resistem ao tempo, né? E eles também estão no Iêmen, em algumas partes de países árabes, né? Os coptas. Então, salve os coptas, que Deus proteja os coptas. O Papa Tawadros, o patriarca, né, dessa igreja. Então, máximo respeito aos coptas, máximo respeito às escrituras sagradas dos etíopes e de todos os gregos. Somos a mesma igreja, no verdadeiro ecumenismo, né? Então, Jesus esteve no Egito durante a sua infância, né? O menino Deus, São José Operário e a Virgem Maria, a Sagrada Família, esteve no Egito. A Alexandria é um lugar onde tem muitos cristãos até hoje. Alexandria, né? Que tem muita história eclesiástica, muitos santos foram no começo da igreja, os padres da igreja foram egípcios, né? Santo Agostinho de Hipona, né? Então, o Egito é sagrado, tanto no Novo como no Antigo Testamento. Um dos primeiros países a serem mencionados na Bíblia, né, é o Egito. Então, o Egito é sagrado. E nosso Senhor Jesus Cristo escapou. São José protetor protegeu a Virgem Maria e Jesus, passando pelas praias, enganando o exército de Herodes, passando pelas praias ali, hoje em dia na faixa de Gaza,
né? E assim viu aquele deserto aonde andou Moisés, Josué, o generalíssimo Josué, e toda a história sagrada do Êxodo. E Abraão, né? Até Abraão esteve no Egito. Então, meus amigos, é isso que eu queria compartilhar com vocês. O amor que eu tenho pelos egípcios, pelos etíopes. Salve a África. Nossa Senhora da África, rogai por nós.